galera, e aí, ó, segunda parte da aula, vem comigo e vamos destrinchar mais um pouquinho desse conteúdo de concordância verbal. Então acompanhe comigo na continuidade do processo. Ó. Chegamos ao verbo haver, que já foi comentado lá no iniciozinho do primeiro bloco. Então, o verbo haver, quando está no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele não vai admitir a pluralização. E por quê? Porque ele caracteriza uma oração sem sujeito. Afinal de contas, pelas regras de concordância verbal, ele será um verbo impessoal, que é aquele que não tem uma pessoa para concordar, portanto, caracteriza uma oração sem sujeito. Então, olha o exemplo. No livro havia várias ilustrações, e jamais poderei dizer no livro haviam várias ilustrações. Durante o comício, houve protestos. Jamais poderei dizer durante o comício houveram protestos. Então, basicamente, a gente define que o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, obrigatoriamente ficará no singular. O que eu não posso dar mole nunca é que o existir, o ocorrer e o acontecer, eles não funcionam da mesma forma que o verbo existir. Eles são diferentes, eles são verbos pessoais, então eles vão concordar com o referente. Fica a dica, beleza? Vamos continuar aí a nossa brincadeira, ó. Verbos que expressam fenômenos da natureza no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, só para dar uma massificada. Choverá muitos dias seguidos, é no sentido real, então a oração é sem sujeito. Opa! Em sentido figurado, há sujeito. Choveram muitos exercícios. Então, como aqui eu tenho sentido figurado, muitos exercícios é o nosso sujeito. E choveram granizos no sul, granizos aqui é o nosso sujeito. Na aula de tipos de sujeito, eu já mencionei essa estrutura aqui com vocês. Pode ser uma grande pegadinha para a prova. Uma coisa é eu colocar choveram muitos exercícios. Todo mundo vai perceber aí o sentido figurado. Mas ao colocar choveu granizo no sul, e olha a malícia. Quando o camarada coloca choveram granizos, o aluno já fica atento. Opa, como assim? O verbo está no plural. Se o verbo está no plural, é um grande indício de ser um sujeito. Mas o avaliador esperto, ele não vai colocar o verbo chover aqui no plural. Ele vai colocar o verbo no singular, para que você pense que a oração é sem sujeito. Então ele vai escrever, choveu granizo no sul. Aí você pensa, chuva, fenômeno da natureza. Granizo, algo da natureza. Então, oração sem sujeito. Mas nananina não. Simplesmente granizo estará no singular e o verbo vai acompanhar o processo de concordância. Porque ao dizer que choveu granizo, eu utilizo a figura de linguagem catacrese. Como nós vimos, é uma expressão desgastada pelo uso ou a impossibilidade de colocar um termo na sentença. Diante do caso aqui, eu tenho que ficar ligado no verbo chover. Então, qualquer coisa que chova e não seja a chuva, será o nosso sujeito. Chuva de granizo, chuva de canivete, chuva de palavrões, chuva de gols e por aí vai. Tranquilo, meu companheiro? Então, vamos adiante, ó. Verbo fazer, esse cara aqui nos persegue, ó, indicando tempo ou clima. Normalmente as pessoas falam assim, ó, faziam 10 dias que eu não te via. Está errado, meu companheiro, porque o verbo fazer, indicando tempo ou clima, obrigatoriamente ele tem de ficar no singular. Então, o correto seria, fazia 10 dias que eu não te via. E fará 10 dias de calor. Jamais poderei dizer, farão 10 dias de calor. Tranquilo? Massificamos. Vamos para um próximo agora. Esse próximo é interessante. Muito interessante. Vira e mexe, um avaliador gosta de cobrar a regra de concordância verbal atrelada ao processo da locução verbal. O que é a locução verbal? Eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho um verbo principal. Eu tenho um verbo que é conjugado e eu tenho um verbo em forma nominal.
Aí, o que é este verbo em forma nominal? Nós temos 3 formas nominais do verbo: gerúndio, particípio e infinitivo. Geralmente, na prova, o camarada utiliza na estrutura do infinitivo. Aí, aqui, observe que eu tenho uma preposição facultativa. Aí, vamos parar para pensar. Se na estrutura eu tenho 2 verbos, um é auxiliar e o outro é principal, quem vai mandar? O que se chama auxiliar ou aquele que é chamado de principal? É óbvio que o que é chamado de principal vai mandar. O auxiliar vai apenas obedecer àquele processo. Então, olha as estruturas que a gente tem aqui. Vai ou vão haver dúvidas. Há ou hão de haver esperanças. Vai ou vão existir dúvidas. Há ou hão de ocorrer esperanças. Meu companheiro, para nossa sorte, é sempre o verbo haver, que estará no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, portanto, um verbo impessoal, e o verbo existir ou ocorrer ou acontecer. Normalmente, eles utilizam mais o haver e o existir apenas. Normalmente é assim que funciona. E aí você já está ligado que o haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. E que o existir é um verbo o quê? Pessoal, assim como o ocorrer e assim como o acontecer. Portanto, se o verbo principal aqui, é o verbo haver, e a gente sabe que este verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. Tanto é que dúvidas aqui, como nós vimos na aula de tipos de sujeito, vai funcionar como objeto direto. Se a oração é sem sujeito, não há por que alguém da estrutura verbal concordar com algum termo. Então, o verbo auxiliar também vai ficar o quê? No singular. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Agora, continuando. Então, vai haver dúvidas. Olha a próxima. Há ou hão de haver esperanças. Aqui, mais uma vez, apareceu o verbo haver, que é verbo impessoal. Se é verbo impessoal, significa que o elemento que vem ali, o elemento ao qual possivelmente existiria uma referência, funciona como objeto direto, porque o verbo haver caracteriza uma oração sem sujeito. Então, o verbo auxiliar também vai ficar o quê? No singular. Então, o correto, há de haver esperanças. Mas olha o próximo exemplo. Vai ou vão existir dúvidas. O verbo existir, a gente já sabe, ele não é impessoal, ele é um verbo pessoal. Ele tem uma pessoa, ele tem um sujeito, que é o elemento de referência. Então, dúvidas agora, no caso, não vai mais ser objeto direto como foi com o verbo haver. Ele vai funcionar, este termo, como sujeito, porque o verbo existir é um verbo pessoal. Então, dúvidas funciona como sujeito. Aí, o que vai acontecer? Alguém da estrutura verbal tem de concordar com esse sujeito. E quem vai ser? Obviamente, o verbo auxiliar. Então, o correto, vão existir dúvidas. Olha o próximo exemplo. Há ou hão de ocorrer esperanças. A gente definiu. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer são verbos pessoais. Ou seja, o elemento ao qual ele faz referência vai funcionar como sujeito. E aí, veja comigo aqui. Se esperanças é o sujeito e está no plural, alguém da estrutura verbal tem de ir para o plural. E quem vai ser? O verbo auxiliar. Então, o correto, hão de ocorrer esperanças. Tranquilo, meu companheiro? Tranquilo, minha companheira? E aí, para a gente poder massificar isso, você tem 2 formas. Ou vai anotar uma observação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sensgran Rio. A banca Sensgran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades. Não só a Sensgran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da La
Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que, na minha opinião, é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil. Nós elaboramos uma super revisão 100% focada na banca Sens Gran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com um prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova, tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sens Gran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço e esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique LAC.